amor que com amor seguias a mim, e sem amor tu vias. Oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? É outra tradução. Essas são as frases angustiosas de Jesus na cruz. E quantas vezes nesses 20 anos que eu sou pastor, eu já não ouvi as mesmas frases sendo ditas por membros também. Membros que muitas vezes estão em depressão, e faz parte da depressão se sentir dessa forma. E pessoas em depressão muitas vezes se sentem abandonadas e desamparadas, até por Deus. Muitos personagens bíblicos já falaram frases, essas frases também, se sentiram dessa forma e se expressaram dessa forma. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sentiram abandonados por Deus. Pessoas que passam por grandes aflições, por momentos de grande sofrimento, muitas vezes se sentem desamparadas e abandonadas por Deus. E se expressam dessa forma: meu Deus, por que me abandonaste? Normalmente, pessoas que falam essas frases, elas se sentem dessa forma. Isso não quer dizer que é real para elas por causa do sentimento delas. Isso não quer dizer que da parte de Deus de fato as tem abandonado. Mas elas, no meio da dor e do sofrimento, elas se sentem dessa forma. Elas se sentem abandonadas, elas se sentem desamparadas. Mesmo que Deus não as tenha desamparado de fato, elas só não conseguem ver a ajuda. E normalmente quando passa um tempo e passa a tempestade, então as pessoas, como aquele famoso quadro, das pegadas na areia, muitas vezes essas pessoas veem que aquelas pegadas, aquele único par de pegadas na areia, na verdade não era delas, como elas achavam, que estavam caminhando sozinhas, mas que na verdade era Deus as carregando no colo, as fortalecendo e a amparando, porque elas não teriam forças para passar sozinho por aquilo. Mas esse sentimento muito humano de se sentir abandonado, de se sentir desamparado, é um sentimento vivenciado por Jesus na cruz. Jesus se sente desamparado, Jesus se sente abandonado por Deus e pelo Pai na cruz. Isso me lembra Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 17, que diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Jesus se tornou carne e sangue, uma pessoa em todos os aspectos. E inclusive o texto vai continuar dizendo: era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote fiel. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. E nós achamos em Deus graça e força no momento da aflição. Meus irmãos, Jesus é verdadeiro Deus. Mas nesses momentos antes da crucificação e durante a crucificação, nós vemos que ele é verdadeiro homem. Nós vemos todo o sentimento humano aflorando. Na cruz, o sofrimento físico, ele de fato era carne e sangue
naquela cruz. O sofrimento físico horrendo, desde as chicotadas, recebidas no dia anterior, até a crucificação na cruz. O verdadeiro homem de carne e sangue está sofrendo horrendamente. Mas não apenas o aspecto físico de Jesus, de carne e sangue, mas também o aspecto emocional e psicológico de Jesus é muito perceptível. Nos dias anteriores, no jardim do Getsemane e também na cruz. No jardim do Getsemane, eu já falei isso numa mensagem anterior para vocês, me chama muito a atenção, que o único, aqui, quando diz que Jesus suou gotas de sangue no jardim do Getsemane, quem fala isso? Não foi Mateus, não foi Marcos e não foi João. Quem falou que Jesus suou gotas de sangue no jardim do Getsemane? Lucas. E o que Lucas era? Médico. Quem descreve que Jesus suou gotas de sangue no jardim do Getsemane foi o médico, porque para o médico isso chamou a atenção. Isso é a hematidrose, até hoje é um fenômeno raríssimo, mas conhecido na medicina. Quando os capilares sanguíneos se rompem e se misturam com o suor e brotam, são transpirados e viram gotas de sangue, hematidrose. Agora, por que isso chama a atenção do médico Lucas? Primeiro, porque é raríssimo, e segundo, porque é um fenômeno psicossomático, é a mente interferindo no corpo. A hematidrose só acontece quando uma pessoa está num altíssimo grau de comprometimento emocional e psíquico, num grau tão alto de angústia, de aflição psíquica, que se somatiza e que estouram, se torna físico, estouram os capilares sanguíneos e se misturam com o suor e brotam, transpirando. É isso que aconteceu com Jesus no jardim de Getsemane. E aí nós conseguimos entender o Salmo 22. No Salmo 22, que é um salmo profético, diz: o meu vigor secou-se e o meu vigor estava como cacos de barro quebrados. Jesus emocionalmente, Jesus psicologicamente está arrasado no jardim do Getsemane, está tão angustiado, está tão aflito psicologicamente e emocionalmente, que rompem-se os capilares sanguíneos e ele começa a suar gotas de sangue. É psíquico. Jesus era verdadeiro homem, e como verdadeiro homem físico e psicológico e emocional, Jesus está sofrendo horrendamente dos momentos antes da crucificação e na crucificação, e Jesus se sente desamparado. E nisso, meus irmãos, há um grande consolo, e Hebreus nos mostra isso. Nós não temos nos céus alguém que não seja capaz de se compadecer de nós, porque Ele também foi semelhante aos irmãos em tudo, em corpo e em psique, em emocional. Nós temos junto ao Pai Jesus, verdadeiro homem, que sofreu fisicamente, psico e emocionalmente por nós. Portanto, nós temos alguém que é capaz de se compadecer de nós quando nós passamos pelos nossos momentos de dor física, de doenças e de dores emocionais e de dores psicológicas. Nós achamos misericórdia e graça junto ao trono da graça, porque quem está lá é Jesus, que passou por tudo isso e é capaz de se compadecer de nós e de ajudar-nos e oferecer-nos força para esses momentos difíceis.
Agora, então não esse lado emocional de Jesus, de se sentir desamparado, de se sentir abandonado pelo Pai, certamente estava presente desde o jardim do Getsemane, quando ele diz: Deus meu, Deus, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Pai, se possível afasta de mim esse cálice. A gente vê esse lado emocional de Jesus desde o jardim até a cruz, se sentindo desamparado. Mas isso quer dizer que o desamparo na cruz é só emocional? Eu acredito que não. Porque uma coisa seria a pessoa se sentir desamparada, é o que acontece com pessoas depressivas e que passam por angústias, mesmo que Deus não tenha de fato desamparado. Já na cruz tem esse lado humano, mas também tem o desamparo de Deus, também tem o abandono de Deus. Deus de fato desamparou, e Deus de fato naquele momento abandonou. Por quê? Por falta de amor? De forma alguma. Vamos lembrar do batismo de Jesus. No batismo de Jesus, as pessoas que estão presentes no batismo de Jesus ouvem a voz do céu no momento do batismo dizendo: este é o meu filho amado, ouçam-no. Na transfiguração de Jesus, transfiguração que por sinal foi poucos dias antes dessa Semana Santa. Na transfiguração de Jesus, quando eles sobem no monte, Pedro, Tiago e João estão ali, e de repente aparecem Moisés e Elias, e Jesus, o corpo de Jesus começa a brilhar como o sol em seu fulgor, e Moisés e Elias começam a conversar com Jesus sobre o que está para acontecer, portanto sobre a crucificação que está para acontecer, a Semana Santa que está para começar. Mas novamente, então, antes da Semana Santa começar, na transfiguração, Pedro, Tiago e João novamente ouvem a voz, e vem a voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado. O que está acontecendo na cruz não é falta de amor. Jesus continua sendo o filho amado do Pai. Não é falta de amor do Pai, mas há um desamparo. Sim, há um desamparo, porque Jesus na cruz é a humanidade. Jesus na cruz já não é mais simplesmente o Filho, mas Jesus na cruz é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus na cruz é o bode expiatório, que vai assumir a culpa de todos e que vai carregar a culpa de todos. E antes de nós colocarmos a culpa no Pai e achar que o Pai está fazendo isso, vamos lembrar que Jesus disse: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus estava dando a sua vida, e consciente disso. A obra da salvação não é uma obra só de Deus Pai, é uma obra da Trindade. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele veio porque Ele quis vir, e Jesus sempre deixou claro a sua missão. Jesus diz: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane, Jesus e Pedro desembainha a espada e vai defender Jesus, e Jesus diz: Pedro, se eu quisesse, teriam agora legiões de anjos aqui para me defender, mas é necessário que assim aconteça. Jesus está consciente, Jesus está entregando a sua vida, portanto não é o Pai que está fazendo, é o Pai e o Filho. Mas nesse momento Jesus mostra sim a sua humanidade: Deus meu, por que me desamparaste? Mas nesse momento na cruz, o Pai sim desamparou, o Pai sim abandonou, porque Jesus na cruz é a humanidade na cruz, pagando pelos seus pecados, e Deus precisa castigar a maldade do pecado. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar.
quando se tornou maldição. Jesus Cristo na cruz se tornou maldição. Ele assume a maldição, que é a maldição da humanidade. Jesus assume a maldição e ele é maldição na cruz, porque ele é a humanidade na cruz. Em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Jesus na cruz está carregando, ele o fez pecado. Jesus na cruz está carregando os pecados da humanidade. 1 Pedro 2:24 diz: ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados no madeiro. Jesus na cruz é a humanidade. Jesus na cruz é a maldição do pecado, que precisa ser castigado e punido. Isaías capítulo 53: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O que está acontecendo na cruz é que Jesus está tomando sobre si os nossos pecados e está sendo moído por causa dos nossos pecados. Não foi falta de amor, foi excesso de amor. Não foi falta de amor do Pai pelo Filho, foi excesso de amor do Pai pela humanidade pecadora, a tal ponto de sacrificar o Filho para nos resgatar e salvar. Alguns dizem: mas Jesus era Deus, foi moleza para ele. Quem fala isso, que foi moleza para ele, deveria ler o Jardim do Getsemane, ler as gotas de sangue e ver o lado psicológico de Jesus arrasado. Deveria ler mais atentamente e imaginar a cruz, com Jesus com o corpo arrasado, física, psicologicamente arrasado, e vai ver se foi moleza para Jesus. Não, aquilo foi amor. Assim como não foi fácil para o Pai dar o seu Filho. A gente tem de certa forma, Deus fez a gente enxergar o que o Pai estava sentindo naquele momento, com Abraão. A história de Abraão mostra o coração de Deus no momento da crucificação. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu próprio filho no monte, e Abraão pega o seu filho e começa a caminhar, 3 dias de caminhada até o monte, até em cima do monte. E pessoal, qualquer um que é pai e mãe caminha junto com Abraão, com o coração rasgado como Abraão. E a gente tenta imaginar o que Abraão estava sentindo, e a gente não consegue nem se colocar no lugar de Abraão, porque é muito difícil. A gente pegar o meu filho, o Daniel, a Annelise, e começar a caminhar para o monte para sacrificar o meu filho, e a gente vai com o coração rasgado, junto com Abraão naqueles 3 dias, e chega lá em cima, e Abraão pega o punhal, e a gente está torcendo para que Abraão não faça aquilo, porque a gente não consegue se colocar no lugar de Abraão, com o punhal na mão para sacrificar nosso próprio filho. E daí, naquele momento, Deus para com o nosso sofrimento, e Deus diz: Abraão, para. E apareceu um cordeiro ali do lado, e Abraão tirou o seu filho do altar, pegou o cordeiro e colocou no altar, e sacrificou o cordeiro. Agora, o pai não tinha essa opção, e o pai pegou o cordeiro
o seu Filho e sacrificou. Se sacrificou por uma humanidade pecadora, por ti e por mim, pelos nossos pecados. Na história de Abraão, a gente vê o coração do pai. Vocês acham que Deus estava feliz sacrificando o seu filho daquele jeito na cruz? Não. O coração do pai estava como o coração de qualquer um de nós, pai, mas por amor, por um amor incompreensível, por graça, um amor imerecido. Deus sacrifica o seu filho na cruz, e Jesus dá a sua vida na cruz, para que nós tenhamos perdão, salvação e vida. Deus desamparou o seu filho. Martinho Lutero olhava a Deus como um juiz irado, passou boa parte da sua vida olhando Deus como um juiz irado, um juiz que estava com a vara na mão, sempre disposto a castigar cada maldade dos seus filhos, até que Martinho Lutero leu essas passagens e ele disse: um Deus que faz isso com o seu filho por amor a mim, não é um Deus que quer me castigar, mas é um Deus que me ama. Deus amou ao mundo de tal maneira, que nos deu o seu filho. Termino a mensagem com 1 João capítulo 4, versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, mesmo que isso significasse desampará-lo e abandoná-lo. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Só nos resta agradecer pela maravilhosa graça, por esse incompreensível e extremo amor do Pai e do Filho por nós. Amém. Te resgatar e meu amor ganhar. Amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias, a tanto amor por mim sentias. Eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, o réu de quem tu te afeiçoas.